Segunda-feira é dia do Saúde Animal, aí nossa amiga veterinária Andressa Suene mais uma vez conosco. Andressa, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos que assistem a TV Mossoró. Mostra logo aí pra gente ter um, né? O pessoal vê logo aí. Olha, você vai ver, esse cachorro é É da raça Pinscher. O nome dele é Lilo. Um macho de 2 anos e meio. E o tema de hoje é obesidade animal. Esse cachorro tá fora do peso? É, com certeza. Mas tá comendo o quê? Sanduíche? O que é? A gente vai falar sobre isso. Muita gente em casa vai se tocar, viu? Hoje, tenho certeza. Eita, mas vamos lá, Andressa. Obesidade animal. As causas. Pois é, a primeira delas que a gente pode colocar, Gilson, é o excesso de alimentação, né? Seja a ração, seja a alimentação caseira. E que, assim, muitas pessoas acham que, infelizmente, pelo fato de dar só ração, o animal não engorda. E isso é um mito, né? Então, o pecado está no excesso. Também existem alguns detalhes, como, por exemplo, oferecer ração de filhote a um animal adulto, que já não precisa mais de tantas necessidades calóricas. E a ração de filhote, ela tem muita caloria. O filhote ele é mais ativo, ele despende muita energia para a produção, para o crescimento, né? Então, a ração de filhote deve ser dada somente para filhotes e adulto para adulto. Existe uma razão, as rações elas não são elaboradas ao acaso. Então, um animal que já cresceu, que está só na fase de manutenção, que é um animal que já é adulto, ele deve se alimentar de ração para cães ou gatos adultos. Aí tem a questão de petisco, né? A pessoa fica jogando pro cachorro. Com certeza, aí entra o sanduíche, viu? E não é exagero, come. não. Se jogar, ele come. Gilson, eu já atendi animais, já teve pacientes que o proprietário toma café junto, almoça junto, faz os lanches junto, janta junto. Então, tudo que o proprietário come, o animal come também. E aí vai café, chá, pão, biscoito, bolacha. E não só alimentação caseira para ser humano é considerada como petisco, viu? Os próprios petiscos para os animais, eles também são calóricos e devem ser fornecidos aos animais de uma forma regrada. No máximo, um petisco por dia. Cada petisco, aqueles ossinhos pequenininhos que a gente normalmente encontra em pet shop, supermercado, cada petisco daquele, ele tem em média 90 calorias. Então, você imagina, já é mais de 1/3 da necessidade diária para um cão mais ou menos do tamanho de Lilo. Então, tem que se ter muito cuidado, porque senão o animal fica obeso rapidinho, viu? E depois os problemas, como a gente vai ver, são muitos. Tem a questão também, com relação ao animal, do sedentarismo, não é isso? Ah, com certeza. O animal, que hoje, o ritmo de vida das pessoas é muito corrido. Então, normalmente, a pessoa sai de casa de manhã, chega no final da tarde, às vezes até à noite. Então, não tem tempo de sair para colocar a coleira no animal, se exercitar. Mas que, pelo menos, o seu animal tem um brinquedinho, como uma bolinha, um brinquedo dinâmico que você possa reservar 15, 20 minutos do seu dia para brincar e fazer com que esse animal saia do sedentarismo. Tem um pouco mais de exercício físico, né? Então, o sedentarismo também é um vilão para que o animal engorde, vire obeso. E tem também a questão da predisposição genética já, né? Existe sim. Algumas raças, como por exemplo o labrador, que é uma raça muito conhecida, o próprio Pinscher, as raças de pequeno porte, Cocker Spaniel, Poodle, Beagle, são raças que têm uma predisposição genética para engordar. Então, esses animais têm que ter muita cautela e seguir à risca as recomendações do fabricante da ração. As raças grandes também? Raças grandes também, como o labrador, né? E o próprio Rottweiler. Eu já atendi muitos Rottweilers obesos e esse animal tem que entrar em dieta, porque senão o tempo de vida dele encurta. E com relação à castração também? Pois é. Para as fêmeas existe um problema, porque a fêmea castrada, ela para de produzir um hormônio que ele inibe o apetite. Então, existe uma certa tendência hormonal, sim. E o macho, como é o caso de Lilo, que ele é castrado, ele diminui muito a produção dos hormônios andrógenos. E esses hormônios fazem com que o animal, no caso do macho, ele fique mais quieto porque ele não tem mais interesse por fêmeas. Então, dessa forma, ele fica mais quieto, come mais, se movimenta menos, gasta menos caloria e assim engorda.
As fêmeas, ele diminui, né? As fêmeas diminuem, as fêmeas elas param de produzir um hormônio que inibe o apetite. Então, por isso que elas comem mais, porque elas vão ter mais apetite devido à falta desse hormônio. E os machos, porque produzem menos hormônios que estimulam, que desenvolvem o interesse pelo sexo oposto. Andressa, no animal, quais os problemas causados pela obesidade? Pois é, aí é onde está a causa, né? Às vezes o proprietário ele oferece aquele petisco, aquela comida achando que está fazendo um bem para o animal. Mas olha, se o seu animal come tudo isso, preste atenção. Ele pode ter problemas cardíacos. É um animal que tem uma tendência muito grande a ter a qualquer momento uma parada cardíaca. Então esse animal pode anoitecer e não amanhecer vivo. Né? O animal pode ter problemas na coluna vertebral que fica sobrecarregada por causa do peso. Também muitos problemas nas articulações, como hérnias, né? Como o animal fica com dificuldade de se locomover, porque as articulações também ficam sobrecarregadas. O animal começa a ficar muito parado e a pessoa não sabe, o proprietário não sabe do que se trata. Na verdade, quando ele anda, dói as articulações, né? Então, dentre outros problemas respiratórios, o animal que é obeso, ele tem uma tendência a não gostar muito de exercício porque ele cansa muito rápido, a respiração normalmente fica sempre ofegante e, além de tudo, diabetes. O animal pode desenvolver diabetes. Tem casos que o animal tem que tomar insulina para o resto da vida diariamente. Que coisa. É um problema. É um problema. Isso tudo juntando esse mix de doenças que podem se associar por causa da obesidade, o animal vive menos. Então, a obesidade, ela equivale à menor qualidade de vida do animal e à menor perspectiva de vida. Então, se o seu animal come só ração na quantidade adequada, ele vive, digamos, mais ou menos uns 15, o cão, né? Uns 15, 17 anos. Se ele come outras coisas que não deve, ele vive bem menos, porque um dia um desses problemas vai levá-lo ao óbito. E aí, como saber se o seu cão está obeso? Pois é, o que é o parâmetro de obesidade para um cão, né? Ele está mais ou menos 15% acima do seu peso normal. Mas para ser mais práticos, para as pessoas que estão em casa agora pegar seu bichinho e entender se ele está gordo ou não, você pode olhar de cima para baixo, como é o caso aqui de Lilo, e perceber que Lilo, porque ele está sentado de frente, mas ele não tem cintura. De cima para baixo você vê o animal. No pescoço, a cintura, pronto, a cintura fica, a gente observa mais ou menos nessa região aqui. Então ele não tem cintura. Isso aqui é uma das características principais de um animal obeso. E se eu palpar aqui as costelas dele, eu não vou sentir. Então, não dá para sentir as costelas e o animal não tem cintura. Se a gente botar curioso assim, a gente vê costela, mas aí não vê não. E viu, Gilson, no meu blog, tem uma dica importante, tem um mapinha que você pode, aqueles acertos de sim ou não, você vai respondendo as perguntas e lá você também vê se o seu animal está obeso ou não. Está bem atualizado. Então tá aí, cintura, costelas, se não estiver enxergando mais a cintura do pescoço, né, Andressa? Andressa, como resolver o problema da obesidade no animal? Pois é, primeiro entra a questão da consciência. Eu acho que o nosso colega aí está querendo comer, viu? Tá chegando a hora aí, olha. Primeiro Você estrela televisão sem lanche não, tem que trazer um lanche. É conscientizar o proprietário, porque o animal ele só é gordo se o proprietário permitir, né? Então, infelizmente, os nossos hábitos humanos nós transferimos para os animais. Então, você que é proprietário, que percebeu já que seu animal está gordinho, então está obeso, não ache isso bonitinho. Isso é sério, traz problemas de saúde. Não oferecer petisco se seu animal já está obeso, dar somente ração e sempre... Tem rações light também? Existe, sim, ração light, com certeza. E seguir a recomendação do fabricante da ração que você está dando ao seu animal. No verso da embalagem, você sempre vai encontrar a quantidade que o seu animal deve se alimentar, conforme o peso e a idade dele. Certo? Então, se você seguir essas recomendações, além de todos os dias colocar uma guiazinha no animal, dar um passeio, fazer aquelas brincadeiras mais ativas, compra uma bolinha, joga um ursinho, ensina ela a ir buscar e trazer de volta para você, pegar e trazer de volta para você, que isso aí vai ajudar. E outra coisa importante, leve seu animal ao veterinário, porque eu estou falando aqui de uma regra geral. O seu animal pode estar com problemas só por causa da alimentação, então sedentarismo. Mas ele também pode ter outros problemas que só um veterinário analisando e investigando por meio de exames pode diagnosticar. Como, por exemplo, a diabetes. Se o seu animal estiver com diabetes, ele tem que fazer o tratamento.
senão ele morre mais cedo, ele segue todas aquelas E complicações você não sabe nem que o a que gente é, né? conhece. Exatamente, exatamente. Ok, olha, a Andressa tem o blog, andressasuenia.blogspot.com, como ela falou, tem várias dicas no blog, né, Andressa? Isso, muitos artigos Tem interessantes. o Twitter, né, Andressa Suenia, @AndressaSuenia. Os telefones 8815-5153, 9978-1825 e atendimento em domicílio e emergência 24 horas. Andressa, você está vendendo filhotes das raças? Tem filhotes da raça Boxer, Yorkshire, Poodle e Shih Tzu. Tá certo. Então. Quem quiser conhecer as raças também tem todas as fotos no blog. Ah, ótimo, tá legal. Amiga, muito obrigado, uma boa semana para você. Eu é que agradeço, quero agradecer também a Celso, o proprietário dele, por ter cedido, ele que tem tanto ciúme desse cachorro. O bichinho tá com fome, viu, Celso? Ele tá com fome. Aí, lindo. Vai ter um lanche para ele agora quando sair aí. Tem um lanche já aqui esperando. Um abraço a vocês, a Yara, a todos aqui da TV Valeu, Mossoró. Mais amiga. uma vez, obrigada, uma boa semana a todos. Tá ótimo, então.